salvação, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e nos garantiu a salvação, nos garantiu a eternidade juntamente com Ele. Então, digno é o Cordeiro de receber todo o nosso louvor. Vamos continuar essa meditação aqui em Gálatas. Hoje finalizamos o capítulo 4. Vamos ler do verso 21 ao verso 31. Dizei-me vós, que quereis ficar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tiveste dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o título para essa mensagem, eu tinha posto 2 alianças, mas vou acrescentar um pouquinho mais. 2 mães e 2 alianças. Então, como a gente tem visto, Paulo aqui ele vai concluir essa argumentação toda sobre a questão da salvação pela fé. Então ele está mostrando que existem 2 tipos de pessoas. Então, quando a gente olha para a humanidade, só existem 2 tipos de pessoas: os escravos e os livres. Tá? Os escravos estão sob a lei e fora de Cristo, enquanto que os livres estão em Cristo. Não estão mais sob a lei porque vivem pela fé, que é o ponto que a gente tem trabalhado muito aqui. Tá? Então, o contraste entre escravidão e liberdade é bem traçado aqui nesse final do capítulo 4. Né? E é uma passagem que é considerada uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, tá? Pelos teólogos, tudo. Então, mas a gente vai tentar aqui ver o que Deus fala com a gente nesse texto. Né? Então, para a gente entender melhor esse trecho aqui, a gente tem que fazer uma recapitulação daquilo que a gente já viu em Gálatas, né, nos capítulos anteriores. Então a gente viu, né, Paulo argumentando sobre a sua história, sobre a experiência dele, depois sobre a própria experiência dos Gálatas, ele mostrando que eles receberam o Espírito Santo, que eles foram adotados como filhos. Né? A gente vem trabalhando toda essa trajetória aqui dentro dessa carta aos Gálatas. Então, diante de tudo isso, Paulo agora ele vai concluir esse assunto, né? Porque a questão toda era aqueles nossos irmãos, né, só fazendo uma recapitulação, lá da Galácia, que tinham recebido o Senhor Jesus, tinham recebido o Evangelho, creram no Senhor Jesus, estavam vivendo a sua vida. As igrejas naquela região começaram a se multiplicar, várias igrejas sendo plantadas ali, e de repente chega um grupo que vem de Jerusalém, um grupo de judeus convertidos, né, que o autor Philip Hayek chama de fariseus em recuperação, e chega lá e fala: seguinte, legal que vocês creram em Jesus, mas vocês têm que ser circuncidados, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que observar as datas, né? Porque senão você não é salvo. Então, eles acrescentando coisas à questão da salvação. E esse é o grande ponto dessa carta aos Gálatas que Paulo está argumentando aqui. E essa carga religiosa, muitas vezes nós
também fazemos isso. Nós buscamos carregar essa carga, ou pessoas colocam sobre nós essa carga e a gente aceita, e muitas vezes nós colocamos essa carga sobre outras pessoas também. Tá? Então, essa carta é para a gente. Ontem mesmo, na nossa reunião de estudo de teologia, a gente citou esse assunto, né? Como muitas vezes a gente é hipócrita, né? A gente fala, a salvação é pela fé, mas quando a gente olha para uma pessoa, né, abrindo um parênteses aqui, mas que a gente foi citado ontem, né, porque a gente sabe que a gente prega o evangelho, a gente ora para que as pessoas sejam salvas, mas existem aquelas pessoas que a gente olha para elas e fala, isso daí começou a ir na igreja, eu duvido que... Você não imagina, isso não tem jeito. Né? Então, isso é uma grande hipocrisia nossa. Né? Primeiro porque a gente acha que o Espírito Santo não é suficiente poderoso para transformar alguém que a gente acha que não pode ser transformado. E aí cai num outro ponto. Se a gente acha que uma pessoa não pode ser transformada pelo Espírito, então a gente acha que a gente se transformou pela nossa própria força. Não foi o Espírito Santo que nos transformou. Certo? Então, a gente acaba caindo nesse ponto. E é exatamente o ponto que esses judaizantes estavam trazendo. Tudo bem, você está falando que aí está salvo, mas não, peraí, se você não observar certas coisas, então você não é salvo. Não basta só crer em Jesus. Tem que acrescentar a sua fé a algumas outras coisas. Tá? Então, a gente reduz a fé em Cristo a uma lista de coisas que devemos fazer e coisas que não devemos fazer. Tá? Então a gente acaba analisando a nossa vida espiritual de acordo com aquilo que a gente realiza para Deus. Como que a gente mede? E é só a gente observar como que a gente considera uma pessoa. Essa pessoa é um homem, uma mulher muito espiritual. Por quê? Porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo. Não é? Ele ora todos os dias. Ele prega na igreja. Ele faz isso aqui. Então a gente sempre mede a vida espiritual de alguém por aquilo que ela faz. Mas diante de Deus isso não acontece. Deus não mede a nossa vida espiritual por aquilo que a gente faz, sim por aquilo que a gente crê. E todos os que creem são filhos de Deus. Tá? Então, Deus nunca vai medir, né? Não existem os mais salvos porque fazem mais coisas. Ou é salvo ou não é salvo. E é salvo pela graça, pela fé. Mas vamos tentar aqui entender o que Paulo vai fazer aqui, né? Ele vai de novo trazer a história de Abraão. Então ele vai voltar lá para Gênesis e vai trazer de novo. Só que agora, em vez de ele falar de Abraão, ele vai falar dos dois filhos de Abraão. E aí, os nossos versos 22 e 23 aqui, ele vai trazer uma situação histórica aqui, porque é bom lembrar, ele está argumentando contra quem? Contra os judaizantes, que eram judeus, pessoas que conheciam a lei, pessoas que conheciam o Antigo Testamento totalmente, e que estavam querendo trazer tudo aquilo agora como base da salvação. Então, versos 22 e 23. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre mediante uma promessa. Então a gente sabe, Deus tinha prometido a Abraão fazer dele, da sua descendência, uma grande nação. E que, ainda a partir da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas aí, Abraão olhava para a sua situação real ali, a circunstancial. A sua esposa era estéril. E ele já tinha ali, quando Deus chama Abraão, ele estava ali na casa dos 80 anos. Pensa um homem de 80 anos, Deus fala, que tinha uma mulher estéril, vou fazer de você uma grande nação, sua descendência vai ser... Então, por isso que a questão da salvação é sempre pela fé. Era impossível para Abraão ter um filho com Sara. Impossível. Ele estava na casa dos 80 anos e Sara também ali perto, só que estéril. Então pensa uma mulher perto da casa dos 80, a chance dela engravidar é de quanto? 0. Só que ela já era 0 antes, quando ela era nova, ela já não podia ter filhos. Agora, com 80 anos, ia melhorar a situação? Não, muito pelo contrário. O corpo dela já... Se antes não conseguia engravidar, agora que já não produzia mais os hormônios, né? A gente sabe, né? Já estava passando ali, já tinha passado, acho que pela menopausa, né? E sem condições. Tá? Então, era um caso que parecia sem solução.
Então, só poderia alguma coisa acontecer com intervenção divina. Só que, Deus, Ele não se esqueceu da sua promessa. Quando Sara concebeu quando tinha 90 anos, foi exatamente o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão e a Sara, né? Mas a gente sabe que antes de nascer Isaac, Abraão e Sara tiveram uma ideia genial, né? Deus falou que a gente ia ter uma descendência, mas não está dando certo. A gente precisa dar uma força aí, né? Deus não está conseguindo, né? Lembra que a gente falou? Deus não, né? A gente crê que Deus é poderoso, mas talvez Ele não consiga. Então Ele precisa da nossa ajuda. Então Abraão e Sara tiveram a grande ideia de Abraão se deitar com Agar, que era uma escrava, e ter um filho com ela. E pronto, agora sim está tudo resolvido. Te resolveu o problema que Deus não estava conseguindo resolver, né? E olha como é o que a gente faz. A gente sempre acha que a gente tem uma solução melhor que a que Deus tem. A gente ora, pede para Deus certas coisas, aí não está acontecendo, o que a gente vai fazer? Vamos resolver, né? Deus deixou na nossa mão resolver, a gente que vai resolver, porque a gente orou, né? E Deus está me dando sabedoria e eu vou fazer, né? Então a gente até meio que maquia, né, a questão, não, Deus está me dando sabedoria e eu vou resolver a situação. E muitas vezes a gente está forçando realmente a barra. Então, agora, quando a gente pensar sobre esses dois filhos que Abraão teve, Isaac e Ismael, eles tinham muitas similaridades entre eles. A começar, né, que os dois começavam com I. Não, nada a ver, mas não é isso. Os dois eram filhos de Abraão, de verdade. Ou poderia-se dizer que algum deles não era filho de Abraão? Os dois eram filhos de Abraão. Os dois foram circuncidados no 8º dia, como Deus tinha estabelecido. Os dois cresceram na mesma casa, ou seja, tiveram o mesmo tipo de ensino, né? Só que tinha diferenças cruciais entre eles. A primeira era a posição deles aos olhos da lei. Por quê? Porque embora os dois tivessem a mesma paternidade, eles tinham a maternidade diferente. Ismael era filho de Agar, e Agar era quem? Uma escrava. Enquanto que Sara era a esposa de Abraão e uma mulher livre. E isso fazia toda a diferença, porque sendo Ismael filho de uma escrava, automaticamente ele era escravo. E Isaac, sendo filho de Sara, uma mulher livre, ele era livre. Mesmo os dois tendo o mesmo pai, diante da lei, porque a mãe de um era escrava, ele se tornava escravo. Mas ele era filho de Abraão, mas era filho de Agar. E o fato de ser filho de Agar trazia a continuidade da escravidão sobre ele. Então, ele não poderia ser nunca herdeiro de Abraão, porque ele era escravo. O escravo sempre vai ser escravo, ele nunca vai ser um herdeiro, tá? Outra diferença muito importante entre os dois foi a forma do seu nascimento. O texto diz aqui, no verso 23, que Ismael nasceu segundo a carne. Ou seja, ele foi gerado de modo natural, modo comum. Enquanto que Isaac não nasceu segundo a carne. O nascimento em si dos dois foi igual. Parto normal, não tinha cesárea na época, parto normal, os dois nasceram de forma natural, mas a concepção de um foi de forma natural, enquanto a concepção do outro teve que ter uma intervenção divina, porque Sara não podia engravidar. Então, Ismael, ele é filho ele é segundo a carne porque ele nasce de um ato totalmente humano, enquanto que Isaac nasce de um ato de Deus. O Espírito Santo atuou no corpo de Sara para ela poder engravidar, enquanto que de Agar não precisava. Percebe? Então, o que o texto está dizendo aqui sobre segundo a carne, de forma natural, enquanto Isaac não foi de forma natural. Ele nasceu mediante a promessa. Isaac foi o filho prometido, Ismael não. Ismael foi o filho decidido por Abraão, junto com Sara ali e feito com Agar.
Foi toda uma conversa de seres humanos. Ninguém perguntou, a gente não vê no texto, né? O texto não diz isso, e eu realmente acredito que Abraão não... Talvez ele tenha só comunicado Deus, né? Como a gente faz muitas vezes. Deus, tá, você falou aí, né, não está dando certo, eu e Sérgio tivemos uma ideia genial, a gente vai resolver o problema, abençoa a gente. Não é o que a gente faz? Eu tive uma ideia genial, Senhor, abençoa aí. A gente não pergunta, a gente não vai buscar o que Deus realmente quer. A gente simplesmente tem uma ideia e ainda pede a bênção de Deus. Eu creio que Abraão ali, né, pediu, Senhor, abençoa, tá tudo certo, né? E aí quando Agar engravida e nasce Ismael, viu, Deus abençoa a gente, fomos abençoados, que maravilha, quando na verdade não. Tá? Então, Isaac, ele é o filho da promessa, mediante a promessa, segundo o Espírito, como diz aqui o verso 23 e o verso 29. E isso que vai distinguir, então, Isaac de Ismael, né? A intervenção sobrenatural de Deus no acontecimento. Então, grava bem isso. A grande diferença entre Ismael e Isaac é a intervenção divina no processo. Quando Abraão engravidou Agar, né, ele podia estar... Ele estava seguindo aquele princípio, né? Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Já ouviu isso? Não, você primeiro começa e aí Deus te ajuda, mas você tem que dar o passo inicial, né? E Abraão meio que foi nessa onda, né? Então, se Isaac era uma dádiva de Deus, um presente de Deus, Ismael foi uma consequência do fato de Abraão tentar fazer as coisas do seu jeito. Tá? Então, isso é muito importante da gente ter em mente. Então, desde o princípio, houve diferenças cruciais entre os dois filhos. Um veio por obras, o outro pela fé. Percebe como se conecta totalmente ao nosso texto aqui de Gálatas e à história da salvação, tá? Um era escravo, o outro livre. Então, assim, Ismael e Isaac, eles representam abordagens completamente diferentes, né, com relação à religião e ao nosso relacionamento com Deus. É a lei versus graça, é a carne versus espírito, autonomia versus dependência divina, tá? Agora, isso aqui foi a nossa introdução aqui do que Paulo está trazendo, porque ele vai entrar agora nessa questão alegórica, né? Paulo traz esse relato de Abraão e faz uma interpretação alegórica, como ele mesmo diz aqui no verso 24, né? Pois bem, isso é uma alegoria, tá? Então, a interpretação alegórica está fora de moda, mas naquela época era bem comum de se usar. E o que é uma alegoria? A alegoria é uma história em que as pessoas, os eventos, os lugares, eles representam alguma verdade espiritual. O Jefferson mesmo citou aqui do Peregrino. O Peregrino é um livro alegórico, onde os personagens, os lugares, tudo que acontece lá, representam verdades espirituais. A diferença entre o que Paulo está falando aqui e o Peregrino é que o Peregrino ele é uma ficção. Paulo não traz uma ficção, ele traz relatos históricos, fatos que realmente aconteceram na história, mas que ele mostra agora de forma alegórica. Tá? Então, mas é a mesma maneira. Tá? Então, a alegoria é isso. Então, a história dos filhos de Abraão tem algo bem significativo para falar como Deus lida com o seu povo. Aos olhos de Deus, todas as pessoas da terra ou são Ismael ou são Isaac. Não tem outro. Ou é Ismael ou é Isaac. Tá? Em última análise, então, a história deles é sobre o Evangelho da livre graça de Deus. Tá? Então, para entender o que eles representam, os filhos representam, a gente precisa entender, primeiro, as mães. Por isso que eu dei aqui o título de Duas Mães, Duas Alianças. E os versos 24 a 26, do nosso capítulo 4. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam duas alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Então essas duas mães,
Agar e Sara, com seus 2 filhos, Ismael e Isaque, representam as 2 alianças, uma das obras e a outra da graça, tá? Que corresponde às 2 cidades, a Jerusalém atual e a Jerusalém do alto, lá de cima, tá? Agar representa a antiga aliança que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, por isso que ele vai citar o Monte Sinai aqui. Os filhos de Agar, né, os ismaelitas, eram os árabes que viviam em torno ali da península do Sinai. Então, exatamente naquela região do Monte Sinai, onde Moisés recebe a lei de Deus, é ali que os ismaelitas vão se organizar e viver a sua vida. É em torno da península do Sinai. Então percebe que, é aquilo que a gente sempre fala, todos os eventos históricos que acontecem na humanidade são regidos por Deus para mostrar sempre alguma coisa para a gente. E é isso que Paulo está falando. É um fato histórico? É um fato histórico. Aconteceu de verdade. Não é uma ficção. Não é uma historinha inventada para contar algo espiritual. Não. Isso aconteceu. E Paulo fala, e isso é uma alegoria. Por revelação de Deus, Paulo entendeu isso. Isso tudo, todos esses eventos históricos que aconteceram, são uma alegoria de uma verdade espiritual que Deus está querendo ensinar para a gente. Então, a antiga aliança, né, continha todas aquelas regras, como a gente já viu, que o povo de Deus deveria guardar para poder receber a bênção de Deus. Era uma questão de obras, né? E aí, como a gente até já viu lá no capítulo 3, no verso 23, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Então, isso é a lei. A lei, como a gente já viu lá no capítulo 3, era aquele tutor, era o carcereiro, né, segurando as pessoas até que fosse revelada a graça. Então, Agar é a mulher perfeita para representar a antiga aliança, pois o antigo pacto significava o quê? Escravidão da lei. E ela era uma escrava, e logo assim todos seus filhos escravos, como Ismael. Então, todos que estão debaixo do legalismo, todos que querem viver debaixo da lei, que vivem debaixo da lei, achando que o que fazem ou deixam de fazer é determinante para a sua salvação, estão debaixo da escravidão de Agar. São filhos de Agar. Qualquer um que reduza o cristianismo a uma lista de pode fazer, não deve fazer, é um escravo como Ismael. Então, o ponto principal aqui, então, vem agora em seguida, o que é o verso 25. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Então, aqui, quando Paulo menciona Jerusalém, ele não está simplesmente falando, que ele fala da Jerusalém atual, né? Ele não está simplesmente falando de um ponto geográfico, mas ele estava falando, essa Jerusalém, geograficamente colocada, que vocês conhecem, de onde vocês vieram? Sabe, pessoal, os judaizantes, de onde que eles vieram? De Jerusalém. Então, ele se referia a essa, mas também espiritualmente. Então, Paulo aqui ele está se referindo a Jerusalém de 2 formas, a geográfica e a espiritual. Estão acompanhando aí comigo? Mas a gente vai conseguir. Jerusalém, quando a gente olha para a Escritura, para o Antigo Testamento principalmente, o que Jerusalém representa? O povo de Deus. O lugar do povo de Deus. Né? A gente percebe que tinha, mesmo os judeus que não viviam em Jerusalém, o templo ficava em Jerusalém. Todo ano as pessoas iam para Jerusalém para oferecer o sacrifício. Na Páscoa todos iam para lá. Então Jerusalém simboliza o lugar do povo de Deus. Tá? Deixa isso bem guardado na sua mente. Hein? Então, nesse caso, referência especialmente aos judeus e ao judaísmo dos dias de Paulo. Hoje já não mais, mas naquela época era muito significativo isso. Então, Paulo dizia que, embora os judaizantes fossem judeus, eles, na verdade, eram ismaelitas espiritualmente falando. Olha o que Paulo está fazendo aqui com esses judaizantes. Pensa o que era para um judeu. A gente conhece a história deles, né? Um judeu ser chamado de gentil. Eles ficavam horrorizados. Isso é um absurdo. Eu sou filho de Abraão. Né? E aí Paulo fala, você é filho de Abraão, só que você é Ismael, você não é Isaac.
Então, Paulo está mostrando isso para eles. Vocês são da Jerusalém, mas dessa Jerusalém terrena. Vocês são de Agar, vocês são filhos de Agar. É o que Paulo está... Então, ele está mexendo muito bem aqui com esses judaizantes. Os judaizantes, a gente vê que eles se orgulhavam, porque Paulo vai trabalhar muito essa questão, né? Não, porque nós somos filhos de Abraão. E Paulo não vai contradizer. Não, vocês não são filhos de Abraão. Tudo bem, vocês são. Só que são filhos de Agar e não de Sara. Esse é o problema de vocês. O problema não é vocês serem ou não serem filhos de Abraão. O problema é quem é a mãe de vocês. E esse é o ponto que Paulo está trazendo aqui, né? E por estarem abdicando do evangelho da graça, e se apegando à lei, então agora eles eram filhos de Agar e não filhos de Sara. E isso vai se aplicar a todos os que se apegam à lei e não à graça do Senhor Jesus. Agora vamos para Sara. A gente falamos de Agar. Sara, em contrapartida, Sara nunca foi escrava, né? E ela nos leva para o outro lado da alegoria. Era esposa de Abraão e uma mulher livre. E o filho, Isaque, era o filho da promessa e que também era livre. Então Sara representa a nova aliança, né? Que não é o pacto da lei, mas da promessa. E nessa nova aliança, Deus não diz como na antiga aliança: tu deverás ou tu não deverás fazer isso. O que Deus diz na nova aliança? Eu farei. Eu serei o teu Deus. Eu os redimirei dos vossos pecados. Eu darei o dom gratuito da vida eterna. Percebe a diferença entre as duas coisas? Quando a gente volta ali, né? Abraão teve a ideia com Sara: não, nós vamos fazer o filho nascer. Enquanto que Isaque eu vou te dar um filho. O que é impossível, eu vou fazer. E é exatamente isso. Não é você que vai fazer, sou eu. Então, a grande diferença entre Agar e Sara é: eu vou fazer ou você vai fazer, né? O que você faz te torna um filho de Agar. Quando eu faço, eu te torno um filho de Sara. Então, essa é a grande diferença. É de quem faz. Ou é uma ação humana, ou é uma ação divina. Então, a nova aliança é o Evangelho, que dá salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho prometido, né? Que é que Isaque representa, o Filho prometido, que é Jesus Cristo. A gente nunca pode tirar isso do nosso ponto central de visão. É sempre Jesus Cristo. Então, a nova aliança, ela não corresponde à cidade atual de Jerusalém, tá? Não, nem a cidade de hoje e nem da época de Paulo, tá? Mas a Jerusalém lá de cima, que é livre, a qual é nossa mãe, como diz aqui o verso 26. Então, se Jerusalém representa o povo de Deus, então a Jerusalém lá de cima é o quê? A igreja de Jesus Cristo. Tá? Esse é um ponto muito importante. E quando Paulo fala aqui sobre essa Jerusalém, ele não está falando cronologicamente, tá? Quando ele fala da cidade lá de cima, ele não fala da cidade que virá, porque nós entendemos lá, quando lemos em Apocalipse, que a nova Jerusalém vai descer. Mas quando Paulo fala aqui, ele não fala da cidade que virá, ele só fala da cidade lá de cima, Jerusalém lá de cima. Ou seja, ele está falando não de um espaço temporal, mas de um lugar. A qual cidade nós pertencemos? A Jerusalém terrena ou a Jerusalém lá de cima? E a igreja pertence a Jerusalém lá de cima. Porque se Jerusalém representa o povo de Deus, agora qual povo de Deus? O povo que quer seguir a lei ou o povo que crê? Essa é a grande diferença. O povo que se diz povo de Deus, mas que está buscando viver nos seus próprios termos, fazendo isso ou deixando de fazer aquilo para poder agradar a Deus, então esses são os habitantes da Jerusalém
da Jerusalém atual. Enquanto aqueles que olham para Jesus Cristo e falam: eu deposito a minha esperança toda na obra sacrificial de Jesus, sua morte e a sua ressurreição. A minha vida, a minha salvação depende totalmente disso e somente disso. Então esses são os habitantes da Jerusalém lá de cima. Isso dá porque a Nova Jerusalém, ela não é algo futuro, ela é algo presente. Já começou. Então, a gente tem que entender, a Nova Jerusalém, ela não é algo para o futuro. Nós entendemos que viveremos eternamente na Nova Jerusalém, com Jesus, e toda a igreja eternamente. Mas Deus já começou a sua obra. A Nova Jerusalém já existe. E nós que cremos em Jesus, fazemos parte dela. Então, a Jerusalém espiritual, ela substituiu a Jerusalém terrena no plano divino. Então, abrindo um parênteses aqui, as pessoas gostam muito de ir para Israel, visitar Jerusalém. Eu acho super legal, né? Um passeio histórico, conhecendo. Mas acha que porque você foi para Jerusalém, então agora você recebeu algo especial de Deus? Não. Porque só recebe algo especial de Deus aquele que crê em Jesus, não importa onde está, né? Porque quantas pessoas têm, se a gente pensar em todas as pessoas do mundo, quantas pessoas têm a oportunidade de visitar Jerusalém? Porque não é um passeiozinho barato, né? Fim de semana que vem eu estou pensando em... não é assim, né? Então, eu já vi pessoas que foram para lá, porque a gente chega lá, é um negócio, espiritual, maravilhoso. Não pode ser. Porque senão a gente contraria tudo aquilo que a gente está estudando aqui. Tudo que a gente está vendo, que Paulo vai falar, vai contrariar. Se um lugar físico se torna importante para a nossa experiência espiritual, tem algo errado com a gente. Porque a nossa experiência espiritual tem que ser baseada na fé, naquilo que nós não vemos. Não é circunstancial, é Jesus Cristo. É uma obra do Espírito Santo em nós. Não é um lugar que nós frequentamos, não é um lugar que nós vamos, não é algo que a gente pega. Não existe, essa pedra, Jesus tocou aqui um dia. Não. O que importa é que Jesus tocou o nosso coração e nos transformou. É isso que importa. Não são coisas físicas, são coisas espirituais. É isso que Paulo está falando aqui. É a Jerusalém lá de cima. Nós pertencemos a ela. Filho da promessa. É a promessa, não é aquilo que nós fazemos, não é onde nós vamos, não é aquilo que fazemos, é aquilo que nós cremos. É para onde os nossos olhos estão apontados. É para cima ou é para a terra. Então, qualquer um que recebe Jesus como Salvador é filho ou filha de Sara, descendência verdadeira de Abraão. Então, fazendo um resuminho disso, nós podemos então entender os dois campos, escravidão e liberdade. Agar, mulher escrava; Sara, uma mulher livre. Ismael, nascido segundo a carne; Isaque, nascido segundo a promessa. A aliança da lei foi feita no Sinai, princípio das obras. A aliança da promessa, baseada na fé. Jerusalém atual, o judaísmo e todo o legalismo. Não é mesmo? Mas eu não sou judeu, não sigo o judaísmo. Mas é legalista? Está no mesmo balaio. A Jerusalém da de cima, a igreja. Os filhos da Jerusalém atual, todos os legalistas. Os filhos da Jerusalém lá de cima, os cristãos que creem em Jesus. E dentro disso está justiça pela lei ou justiça pela fé. Então, e uma coisa que é importante a gente entender diante disso tudo, sobre essa questão dessa diferença entre a escravidão espiritual e a liberdade espiritual. Ismael nunca se tornou herdeiro de Abraão, sempre foi escravo, tá? Isso é muito importante a gente entender. Agora, diante disso tudo aqui, a gente vê o verso 27. Paulo explode aqui numa adoração, numa exclamação, numa canção. Pois está escrito: alegra-te, ó estéreo, tu que não davas à luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tivestes dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos dos que aqui têm marido. Ele cita aqui Isaías 54, verso 1.
e é duplamente apropriado, né? Porque se relaciona tanto com Sara quanto com Jerusalém, né? Ele vai falar da estéril que não tinha filhos, Sara, né? E ele vai falar sobre os filhos numerosos, né? Jerusalém do alto, tá? Então, a feliz promessa de Isaías está sendo cumprida nesse exato momento. Hoje nós estamos vivendo essa promessa aqui de Isaías, né? Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tivesse dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos das que têm marido. E quando a gente olha para a igreja hoje, a igreja real, a igreja verdadeira, é uma igreja numerosa. Acho que se Abraão pudesse ver hoje, né, fala, olha quantos filhos da promessa, quantos filhos Abraão tem, herdeiros da promessa, né, porque é a igreja. Então nós vemos esse cumprimento, tá? Agora, uma aplicação prática para a gente diante disso tudo, né, porque sempre é importante isso. Ser um filho de Abraão é ser um filho de Deus, tá? E este é o maior privilégio que a gente pode ter. Mas aí, como a gente já viu, não é suficiente afirmar que Abraão é o nosso pai. A pergunta crucial para a gente é: quem é a nossa mãe? Né? Diante disso tudo, a gente tem que fazer essa pergunta. Não é só falar, sou filho de Abraão, mas de qual mãe eu sou? De Agar ou de Sara? E Paulo queria que os Gálatas, e estendendo isso para nós, que a gente visse que por meio da promessa de Deus, né, eles eram filhos de Deus, filhos de Abraão e filhos de Sara, né? Porque o verso 28 diz assim: e vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Então o que Paulo está falando para esses nossos irmãos e fala para a gente: vocês creem em Jesus? Vocês receberam o Espírito Santo, que é o que ele vem falando nos capítulos anteriores? Então, meus irmãos, ele fala, por que ele fala irmãos aqui? Porque são os filhos da mesma mãe. Então, meus irmãos, vocês são filhos da promessa. Vocês são a semelhança de Isaque. Vocês estão comigo nessa. Então, o que Paulo está querendo, ele está querendo trazer esses irmãos para, esquece o que esses caras estão falando aí. Esquece o que esses judaizantes estão tentando incutir na cabeça de vocês. Se vocês creem em Jesus, se vocês receberam o Espírito Santo, vocês são filhos da promessa. Vocês são a semelhança de Isaque. Vocês não têm que tentar dar um jeito para resolver a situação. Deus já resolveu para vocês. É isso que ele está falando. E a promessa é que todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio dele, né, de Isaque. Em outras palavras, é a promessa do Evangelho. A promessa da vinda de Cristo, a promessa da justificação somente pela graça e somente por meio da fé. Então, uma consequência de pertencermos à família de Deus é que, e esse é o ponto que Paulo vai tratar aqui, é o nosso ponto principal aqui da nossa aplicação prática, né? A gente já viu, ser filho de Deus é um privilégio. Ser da descendência de Abraão e de Sara é um privilégio para nós. Mas junto com isso, vem um outro ponto, que provavelmente seremos perseguidos. Né? Mais uma vez, então aqui o argumento de Paulo vai se basear na história, o que ele diz no verso 29. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Então, em Gênesis, o que Paulo vai pegar esse texto aqui. Em Gênesis, a gente vai ler lá em Gênesis 21, verso 8 e 9, acompanha comigo aqui. O menino cresceu e foi desmamado. E Abraão, falando aqui de Isaque, tá? E Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaque. Olha a situação, né? Então, e a gente vai ver que isso aconteceu diversas vezes, né? Porque ele era 14 anos mais velho que Isaque, né? Ismael veio 14 anos antes. E aí quando está lá, nasce Isaque, e aí Abraão dá uma festa quando Isaque desmama, e aí Sara vê Ismael lá rindo, tirando sarro de Isaque.
Esse moleque aí tá com nada, eu sou mais velho, eu que tô com tudo, eu vim primeiro, eu sou mais importante, esse cara aí, né? E, como Paulo vai falar aqui, e a gente sabe pelo relato lá de Gênesis, Ismael perseguiu Isaac. Eles tiveram confrontos constantes, né? Não foi uma coisa simples, não. Então, o ponto de Paulo aqui é que os cristãos devem esperar exatamente o mesmo tipo de tratamento que Isaac recebeu, né? Do seu irmão mais velho, que era exatamente o que estava acontecendo na Galácia e é o que acontece nos nossos dias, né? Porque não muda. A perseguição é uma forma da gente distinguir a verdadeira religião da falsa, né? Porque a perseguição é a oposição que os cristãos recebem por fazer e falar da vontade de Deus. E aí uma das marcas que vão caracterizar os verdadeiros cristãos é que eles passam pela perseguição e aceitam a perseguição. Eles não tentam se desviar dela, eles não tentam eliminar a perseguição. Isso é só a gente ver nos relatos históricos, tanto das Escrituras, como nos relatos da igreja no decorrer da história. Quando a igreja passa por perseguição, a igreja verdadeira, o que eles fazem? Eles aceitam. Eles não tentam dar um jeito de burlar a perseguição. Não. Se estou sendo perseguido pelo Evangelho, a gente vê em Atos, né? Quando eles apanharam, né? E o que eles vão? Eles voltaram falando o quê? Chateadão. O que eu faço da vida agora? É melhor a gente dar um jeito aqui. E, tivemos o privilégio de apanhar, de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Então, isso já começa que é uma grande loucura, né? Alguém falando, eu apanhei, eu sofri por causa do nome de Jesus Cristo. Só um cristão verdadeiro consegue ter esse tipo de atitude. Por quê? Porque ele sabe do futuro, né? Lembrando do Salmo, olhei para os ímpios e vi o fim deles. Nós recebemos a promessa, nós vivemos pela fé e não pela circunstância. Então, sofrer perseguição aqui nesse nosso período de vida na terra, que, como Paulo diz, é um breve momento, tudo bem. Por quê? Porque eu estou de olho na Jerusalém celestial. A gente está olhando para a eternidade, onde Jesus já falou que vai enxugar as nossas lágrimas e viveremos eternamente com Ele, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, onde não haverá mais noite. E a gente olha para isso. Então a perseguição, tudo bem, ela vai passar. Então eu sofro, por quê? Por causa do nome de Jesus Cristo. Então essa é a marca do verdadeiro cristão. Ele enfrenta a perseguição tranquilamente. Ele não tenta eliminar a perseguição da sua vida. Ele está disposto até morrer por causa da fé. Tá? Em contrapartida, a falsa religião é a que sempre realiza a perseguição. Sempre. Tá? E nós cristãos devemos estar preparados para isso, né? Se a gente quer que as pessoas gostem da gente, então a gente nunca vai ser um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro nunca vai ser amado pelas pessoas, principalmente pelos da falsa religião. E uma razão pela qual os cristãos estão dispostos a serem detestados e até perseguidos é saber o que Deus tem reservado para eles. E ser um filho do Pai Celestial, né, Ele nos prometeu deleite eterno e infinito. E é o que diz o verso 30 aqui, ó. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro, juntamente com o filho da livre. Então Deus abençoou Ismael de muitas maneiras. A gente vê isso no relato bíblico, né? Ismael foi abençoado por Deus, mas nunca recebeu a promessa da salvação. Nunca. Nunca se tornou herdeiro de Abraão. Ismael recebeu muitas bênçãos de Deus, mas nunca a herança de Abraão. Nunca a promessa de salvação. Isso foi só para Isaac. Então, quando Paulo citou essas palavras aqui, citando as palavras de Sara, lá que Sara fala para Abraão, expulsa Agar, o filho dela não vai ser herdeiro.
Então Paulo está falando a mesma coisa agora, de uma forma muito sutil para os Gálatas. Falando o quê? Expulsa essa galera daí. Não deixe eles aí. Eles não têm espaço aqui porque eles não são herdeiros. Vocês são, eles não. Então expulsa eles daí, porque eles estão trazendo esse legalismo para dentro da igreja e isso não tem espaço no nosso meio. Expulsa eles daí. Da mesma forma que Sara mandou Abraão expulsar Agar, Paulo está falando, expulsa os judaizantes do meio de vocês. E nós, né, não temos talvez o mesmo tipo de judaizantes no nosso meio, mas sempre aparece um legalista na nossa vida, é ou não é? Dizendo, mas você faz isso? Mas você faz aquilo? Então, não sei não se Deus está se agradando de você, hein? Talvez você tenha que repensar aí, porque eu acho que você não é salvo. Né? E aí, qual que tem que ser a nossa atitude? Expulsa essas pessoas da vida. Não é parar de falar com elas, né? Maltratar. Não, deixa o que está falando, deixa para lá. Não ouve essas pessoas. Não dá atenção. Não fala, será? Deixa eu aprender mais sobre isso então. Não, deixa isso para lá. Alguém veio com o papo para cima da gente. Porque só crer em Jesus não basta. Corta. Acabou. Não, então peraí, você é Ismael. Você não é Isaac, não. Você é filho de Agar e aí não tem espaço comigo aqui, não. Porque comigo só tem espaço filho de Sara. Aqueles que creem da mesma maneira que eu. Né? Aqueles que creem que Jesus é totalmente suficiente. A obra de Jesus é suficiente para a salvação e eu não preciso fazer mais nada. Esses são os filhos de Isaac, né? Os filhos de Sara, né? Os irmãos de Isaac. E a gente pode, se a gente pensar aqui sobre essa questão de Ismael, eu falei, Deus abençoou Ismael, mas ele nunca foi herdeiro. Ele sempre foi escravo. Ele morreu escravo, nunca foi livre. Ismael sempre foi escravo. E a gente pode pensar, como a gente pensa na lei, né? A gente já viu que é impossível para alguém cumprir a lei. Mas vamos imaginar que alguém conseguisse cumprir a lei, seguir cada ponto da lei. Ainda assim, no final, não ia ser salvo. Porque a salvação é pela fé, é pela promessa. Deus nunca prometeu a salvação por obras. Então, uma pessoa que cumprisse toda a lei, chegasse no final da vida, e agora? Agora nada, você não fez mais que obrigação de cumprir isso aí. Você é escravo? Né? Pensa num escravo que viveu a vida inteira, né, servindo ali o seu senhor. Quando chega no final da vida, o que ele vai ganhar? Nada. Ele é escravo? Mas eu trabalhei a minha vida inteira. Você é escravo? Você queria o quê? Eu achei que eu ia ser agora herdeiro. Não. Você é escravo? Vai morrer escravo. E meus filhos? Escravo. Vão continuar trabalhando no seu lugar. Então, essa é a vida da escravidão da lei. A gente sabe que a gente não cumpre toda a lei e ainda acha que pode ser salvo por ela, né? Muita gente acha. Agora imagina, se cumprisse, não pode ser salvo. Imagina sem cumprir, falhando o tempo todo no cumprimento da lei. Nunca vai ser salvo. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, a gente pode sempre se tornar firme contra o legalismo. A gente tem que ser firme contra o legalismo, porque isso só vai nos prejudicar, tá? E a gente tem que pedir para Deus, então, tirar de nós, porque, como eu falei ontem na aula de teologia, né, fica sempre, né, rondando a nossa mente, o nosso coração, o legalismo. Toda vez que a gente acha que a gente vê algum irmão e a gente acha que a gente é um pouco melhor do que ele, porque a gente faz certas coisas para Deus, nós estamos nos tornando legalistas. Toda vez que eu me comparo com alguém e me acho um pouco melhor, porque tá vendo, eu faço isso, aquela pessoa não faz. Então peraí, agora eu estou me tornando legalista. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, é como Ismael rindo de Isaac. Você acha que você... Né, eu cheguei primeiro, eu sei mais coisa, né, eu já sei como funciona. Né, toda vez que a gente tem esse tipo de postura com as pessoas, nós estamos nos tornando como Ismael e não como Isaac. Então, qual tem que ser a nossa postura com os nossos irmãos? Que todos somos
filhos de Deus por causa da promessa, não porque daquilo que fazemos. Nós buscamos agradar a Deus, sim, fazer a obra. Por quê? Porque nós queremos retribuir o que Ele nos fez. Mas a gente nunca pode considerar que algo que a gente faz nos torna melhores, mais importantes, ou que Deus agora colocou uma estrelinha de especial na gente porque a gente faz alguma coisa. Não. Nada disso. Mas essa pessoa está aí há só 1 ano no Evangelho, eu já estou há 30. E? Para Deus não faz a mínima diferença, né? O criminoso ao lado de Jesus na cruz, o ladrão lá, o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas ele nem teve tempo de ir na igreja, acho que ele nem leu a Bíblia. E daí? Creu? Está salvo. Então não existe gradações, né? Deus não olha para esse aqui é mais espiritual do que esse. Não, o que Deus olha? Creu em Jesus, o sangue de Cristo está sobre ele, ele recebeu o Espírito Santo, ponto, acabou. E não existe doses do Espírito Santo. Um tem mais do Espírito do que o outro. Não tem, porque o Espírito é um só. Paulo mesmo diz, há um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Então não tem como uma pessoa ser mais espiritual que a outra. Existe sim, talvez um ser mais ativo, um ser mais dedicado que o outro. Mas isso muda para Deus? Não, isso muda para nós. Como que nós estamos respondendo à obra maravilhosa de Jesus? E eu não quero nunca achar que, Deus já fez, então deixa para lá, vou ver minha vida de qualquer jeito. Não, eu não consigo. Você consegue? Não. Mas isso não nos torna melhores do que outros, que ainda estão... Você já venceu algum pecado? Nosso outro irmão não? Isso nos torna melhores porque a gente já venceu um pecado? Não, porque isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Então, a gente sempre tem que entender dessa maneira. Então, percebe que o legalismo, ele está sempre nos rondando. A gente tem que tomar muito cuidado com ele. Então, a gente tem que ficar atento. Toda vez que a gente se sentir um pouco superior que outro irmão nosso, é legalismo. É Ismael dando um tchauzinho pra gente. Oi, cheguei. E a gente tem que expulsar Agar do nosso meio e falar, não, é tudo pela fé. Não importa, um recém-chegado à igreja ou alguém que está 40, 30 anos, 50 anos dentro da igreja. Aos olhos de Deus, é o mesmo filho. Porque recebeu da mesma graça, do mesmo Espírito, a mesma salvação. Então, se estamos trabalhando para conquistar essa aceitação divina, a gente precisa compreender que isso é uma escravidão. Tá? E aí, o verso 31. Somos filhos não da escrava, e sim da livre. Essa tem que ser sempre a nossa postura. Sempre que alguém rondar no nosso coração qualquer tipo de coisa que nos leve ao legalismo, que a gente tem que lembrar desse verso. Somos filhos não da escrava, e sim da livre. Porque nós recebemos a salvação pela promessa, pela graça, não por obra nossa. Tá? Então, a gente tem que sempre se lembrar disso. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mesmo o nosso texto sendo um pouco difícil, acho que conseguimos uma boa interpretação dele, pela graça do Senhor. Então, vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra. Senhor, como é maravilhosa a Tua Palavra. O Senhor tem nos mostrado a Tua obra de salvação, a Tua graça, a Tua misericórdia que nos alcançou. Senhor, nós temos tido cada dia mais consciência de que nós não podemos fazer nada, que nós não temos nenhum poder, nenhuma opção para alcançarmos a salvação que não seja através de Jesus Cristo, através da promessa, através da fé. Senhor, como aqueles nossos irmãos ali na Galácia que estavam enfrentando essa dificuldade com o legalismo, tantas vezes nós enfrentamos, de pessoas e de nós mesmos, de bagagens que a gente carrega da nossa vida. Senhor, nós pedimos que, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor retire
todo esse legalismo do nosso coração, e que a gente esteja sempre protegido das pessoas que querem nos conduzir para esse caminho. Senhor, nós confiamos totalmente na obra de Jesus Cristo. Nós sabemos que ela foi completa. Não existe nada a ser acrescentado. Senhor, tudo que fazemos para Ti é gratidão. Nunca uma ação para alcançarmos algo. Nós não temos o que fazer para alcançar a Tua benevolência. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, porque o Senhor decidiu assim. O Senhor, na sua infinita misericórdia, decidiu nos amar, decidiu enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, nós, pecadores, os ofensores. O Senhor decidiu nos salvar. Senhor, e que a gente sempre se apegue a isso. Que a gente nunca crie gradações espirituais entre as pessoas, mas que a gente saiba que há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só salvação para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E que possamos declarar todos os dias da nossa vida: nós somos filhos da livre e não da escrava. Nós não somos escravos, não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Recebemos o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, e vivemos com o Espírito Santo, que nos guia dia após dia para servirmos a Deus. E que venha a perseguição, pode vir o que for, se temos o Espírito Santo, nós vamos enfrentar a perseguição e esperar o nosso dia onde veremos Cristo vindo nas nuvens, porque essa é a nossa esperança. Nós estamos esperando na Jerusalém do alto, a Jerusalém lá de cima e não na terrena. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos conduza todos os dias nessa verdade. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.